Oi, Fred. A polícia investiga a morte de uma mulher de 32 anos depois de uma endoscopia em uma clínica no Sudoeste. Carlos Capelli tem as informações ao vivo. Capelli, a família suspeita de erro médico? Simone, é uma história que ainda precisa ser investigado. O laudo do IML, Instituto Médico Legal, sai em 30 dias. O marido dela esteve agora pela manhã no mesmo hospital lá do Lago Sul, pedindo prontuário para levar isso até a Polícia Civil para saber exatamente o que aconteceu. Nós conversamos com ele agora há pouco, ele disse que não pretende, de primeiro, acionar o hospital ou o médico por erro, alguma coisa nesse sentido, mas quer saber, quer respostas, porque afinal de contas ela entrou numa clínica para fazer uma endoscopia e acabou morrendo na madrugada do dia seguinte. Nós tivemos a oportunidade de conversar com ele agora pela manhã e a gente vai ouvir isso agora aí. Acompanhe. Foram 12 horas de agonia até vir para o hospital e a gente quer respostas. A gente quer esclarecimentos, porque a gente não acredita que ela não tinha problema de saúde, sabe? Isso é o que nos pega de surpresa. Por quê? Sabe, a gente, pro procedimento que é e para a eventualidade de uma emergência, a clínica não demonstra ter estrutura para fazer esse tipo de procedimento, sabe? Olha, a Jaqueline, de 32 anos, entrou nessa clínica no Sudoeste na quarta-feira da semana passada, por volta de 9 horas da manhã. Ela não se sentia bem, a barriga inchou bastante, ela foi fazer um procedimento, uma endoscopia relativamente simples. Ela, que é uma paciente que havia passado por uma cirurgia bariátrica em 2012. Então, esse exame, teoricamente, seria de rotina. O procedimento é o seguinte: se injeta um pouco de ar naquele estômago que foi reduzido, até para que possa se observar de que maneira esse órgão dentro do corpo dela está. Se está tudo bem, se está sadia e aí por diante. Agora, vale lembrar também que esse mesmo médico já responde, de acordo com o Ministério Público, por outras 2 denúncias de outras 2 pacientes que foram submetidas, de acordo com a denúncia do Ministério Público, à cirurgia bariátrica sem que o procedimento tivesse sido indicado. Ele é acusado, inclusive, de ter falsificado o prontuário dessas pacientes, alterando o índice de massa corporal. Elas, ao que tudo indica, não tinham morbidade, obesidade mórbida, que a gente classifica, não tinha indicação para cirurgia e acabou sendo feita essa cirurgia, de acordo com o promotor de Aulas Ribeiro, sem a indicação, sem a necessidade. E essas 2 pacientes faleceram. Agora seria um terceiro caso para ser investigado. Injeta-se o ar, faz esse procedimento, observa o órgão e, nesse caso, ela entrou na clínica às 9 da manhã. Uma ambulância só foi chamada às 2h30 da tarde. Ela conseguiu ser transferida para o hospital no Lago Sul às 8 horas da noite. De lá foi direto para uma UTI, a unidade de tratamento intensivo, e morreu às 3h40 da madrugada. Tem também uma conversa que foi gravada pelo marido com o médico, dizendo o que aconteceu, qual foi o procedimento usado e que estado ela estava. Escute aí. O exame que eu fiz jogou ar no intestino. E esse ar tinha que sair lá na clínica, já começou. Ela estava conversando, andando, fazendo tudo. Já a gente aguardando a UTI nova, enquanto estava aguardando, a gente estava com oxigênio, conversando com ela e tentando ver se nos obstruía. A gente estava tentando e o pulmão duro, não ia. A barriga estava tensa, grande barriga, parecia uma grávida. A distensão fez com que a cirurgia que ela fez bariátrica no passado, aquela parte distal se abrisse. O intestino ficou tão distendido, estava assim, ó, tão distendida a barriga assim, que naquele ponto não aguentou para aliviar. Eu acho que estava muito distendido todinho, possivelmente deve ter rompido do final da tarde para cá. Quando ela chegou aqui, quando eu abri na UTI que vi para aliviar, já estava rompido. Eu dei o diagnóstico, por isso eu só esperei ressuscitar e fui para o centro cirúrgico. Eu não sabia onde era, mas sabia que tinha um problema. E ela tem risco de morrer de hoje para amanhã? Não tem. E o senhor acha que vai acontecer isso? Não. Mas eu posso ser frustrado. Ore, peça a Deus, para Deus atuar, que é o caminho. Eu vou fazer o possível, mas assim, eu não posso fazer mais do que eu tenho conhecimento. Eu vou me esforçar ao máximo. Estou arrasado.
retardada. Capelli, endoscopia é um procedimento relativamente simples. Eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo, inclusive, já submeteram a esse exame. Me parece ter sido bastante grave o que aconteceu nessa clínica, já que ela entrou, como disse o próprio marido, sem estar doente, sem nenhum sintoma, e saiu de lá com o intestino rompido. Simone, é uma paciente que passou por uma cirurgia bariátrica há 3 anos e teve um ganho de qualidade de vida gigantesco. Ela passava bem, reduziu muito o peso. Há pouco tempo foi mãe, é mãe de uma criança de 11 meses de idade e, ao que tudo indica, ganhou um pouco de peso, mas é uma situação até normal em função da gravidez. Ocorre que tudo indica, a pressão muito provavelmente nesse intestino foi muito grande e acabou rompendo exatamente no mesmo lugar onde foi feita a cirurgia. É essa a suspeita que cai sobre esse caso, nesse caso específico aí. O que acontece com a clínica, Capelli? Bom, agora, a clínica, ao que tudo indica, vai passar por uma investigação, vai ter que ser submetida a alguma avaliação, porque tudo indica também que ela não tinha todos os equipamentos necessários para que ela pudesse ser socorrida, enfim. E se pediu uma transferência, se levou bastante tempo. O Conselho Regional de Medicina deve entrar no caso. A família fala, inclusive, Simone, que sequer tinha uma cadeira de rodas para tirar ela do lugar onde estava para ser transferida para uma maca e ser melhor acomodada. Também não tinha esse equipamento. Então não tinha lá uma ambulância, enfim, nem se pediu a presença do SAMU para que pudesse fazer essa remoção dela também, porque nesse caso parece que a exigência fosse transferida para um hospital público. Como ela tinha o plano de saúde e a família fazia a opção de levá-la para um hospital particular, como foi o caso lá no Lago Sul, eles acabaram esperando a chegada de uma ambulância por volta de 8 horas da noite, o que muito provavelmente complicou bastante o quadro dela, uma vez que o próprio médico nesse áudio fala aí que por volta de 2 e pouco da tarde ele já percebeu que tinha alguma coisa errada nesse caso aí. Então a gente vai precisar de fato, Simone, do resultado do exame que está sendo feito pelo Instituto Médico Legal para saber exatamente o que foi feito. Agora, que loucura, né? Quantas pessoas passam por algum tipo de procedimento e têm perdido a vida aqui no DF? A gente tem tido péssimos exemplos nessa história aí, né, Simone? Exatamente. A filhinha dela vai fazer 1 ano agora, no dia 12 de novembro, daqui a alguns dias, uma tragédia. Uma pena essa moça ter passado por isso. Agora, essa família vai ter que seguir em frente. Muito obrigada pelas informações, viu, Capelli?